Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre visualização de dados no R, o que é, para que serve, como fazer. Eu resolvi colocar o conteúdo em 3 vídeos distintos para não ficar muito grande, também para facilitar o acesso, né, a busca para aqueles que procuram modelos e técnicas específicas para cada etapa. Então eu vou começar aqui por Missing Value, que são dados faltantes, é uma etapa depois da importação. Nessa etapa as ferramentas gráficas apresentadas, elas nos mostram o tipo de variável, né, a quantidade, o tipo, como se é numérica, se é caractere, se é booleana. Ele também mostra a proporção de faltantes dentro do conjunto, a proporção de faltantes dentro de cada variável específica, se dentro daquela variável existem dados de diferentes formatos, por exemplo, tem a variável numérica, se tem um caractere perdido lá dentro, entre outras, um caractere específico, por exemplo, eu tenho dentro daquela variável, eu tenho, a minha expectativa é não ter valor acima de 80, por exemplo. Eu consigo fazer um filtro lá dentro e verificar se existe esse valor. Então, assim, tem uma série de dados importantes. Eu consigo colocar NA, por exemplo. Vamos supor que tem 99, 199, 999. Para quem já trabalha bastante tempo com ETL, a gente sabe que isso aí é bastante comum, né? NaN, por exemplo, ele consegue pegar todos esses caracteres especiais e transformar como NA para ficar mais fácil de trabalhar. Então, outra coisa importante nessa etapa é a comunicação. Então, por exemplo, eu recebo um dataset e eu preciso fazer um modelo de machine learning de regressão. Só que esse dataset ele tem muitos dados categóricos e também muitos dados faltantes. Eu consigo plotar num gráfico e mostrar para o time, olha pessoal, a gente vai ter que fazer um trabalho intensivo aqui se nós quisermos atingir o nosso objetivo. Né? O resultado a gente vai ter que fazer um trabalho intensivo porque tem essa série essa série de dados aqui que estão bem diferentes do que a gente realmente precisa para fazer. Então, precisa transformar dado categórico em numérico, precisa fazer o tratamento do NA, seja através de estimar o valor ou até fazer sei lá, um particionamento recursivo, etc. Ok? Então é mais fácil de comunicar. Segundo ponto aqui é a exploração de dados. Eu vou mostrar o ggplot, o CorePlot, que é um gráfico de correlação que a gente usa, é bastante usado. Também outro gráfico de correlação que tem a correlação em forma de gráfico com elipse. Aí no meio ele vai apresentar a distribuição das variáveis dentro do conjunto de dados. Ele consegue colocar até 8, por exemplo. Eu trabalho com 8 no máximo. Dá para trabalhar com mais, mas eu acho que fica um pouco truncado, mas fica a critério. E ele consegue medir através de um histograma, ele mostra a distribuição dos dados ali, facilitando a análise e interpretação, e também dá o resultado em cima em formato numérico, a correlação de Pearson. Eu achei bem legal, eu uso com bastante frequência. Outro gráfico é o ggplot2, a gente vai utilizar tanto na parte de código, né, quanto na parte do ggplot builder. Eu já fiz um vídeo sobre o ggplot builder, mas a gente vai trabalhar ele bastante específico, fazendo uma análise ali de um caso, por exemplo, real. No caso, o Titanic Dataset, que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Eu fiz um vídeo sobre Machine Learning usando o Random Forest com o Titanic Dataset. A gente vai fazer uma análise de dados usando o ggplot2 dentro dessa base de dados. Vamos usar histograma, gráficos de barras normais e etc. Ok? Então essa é a parte de exploração. E na última parte aqui é a interpretação, né, que já parte para a área de interpretabilidade de modelos. Então eu vou mostrar como é que a gente faz uma análise do gráfico em árvore de decisão, né? Depois a interpretação do modelo de Random Forest e um pouco mais complexo o XGBoost, que eu estou estudando ainda uma forma, porque ainda não é tão fácil de fazer a interpretação desse modelo. Mas eu vou colocar algum conteúdo aqui, pelo menos para dar um empurrãozinho aí, quem estiver fazendo essa análise também e estudando, né, fazendo pesquisa a respeito de interpretabilidade de modelos, principalmente o XGBoost, que é um pouco mais complexo, dar continuidade e seguir em frente aí. Então vamos sair daqui, vamos para a prática
Eu vou, eu já vou entrar aqui no R e eu estou usando aqui eu vou usar a base de dados Titanic. Para quem não conhece, a base de dados Titanic, ela é só digitar no Google Titanic Dataset, vai ter muito material. Já fiz um vídeo a respeito. Ah, mas eu não quero assistir vídeo, eu quero ver um material escrito. Digita no Google Titanic Dataset, vai sair várias coisas ali. Por que o Titanic? Primeiro, porque ele é muito famoso. Segundo, porque é, você tem já a base de dados ali e muito material. Então você vai conseguir encontrar muita coisa para fazer aprendizado. E o que seria o Kaggle? O Kaggle é um site de que reúne vários cientistas de dados e é um site de competição. Então você consegue competir lá na construção de modelos, né? E com premiações de 100, 50, 20, 10 mil dólares. Ou você pode competir sozinho e a equipe. Mas tem muito material de aprendizado também, dentre eles o Titanic, né? Que, como eu disse, é um conjunto de dados ideal, ao meu ver. É um número limitado, não é muito grande de variáveis, para também não deixar a pessoa que está começando aí triste, né? Porque vai ter um monte de variável lá. Mas tem muitos desafios, tem variável faltante, tem coluna truncada, tem, sabe, dados que você precisa predizer, outros dados que você precisa ajustar. Então eu acho que é muito legal e muito material também para aprender. Então eu recomendo, ele vai estar aqui, é só digitar lá aqui dentro, Titanic Machine Learning, ele vai achar isso aqui, aqui vai ter os dados. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar os dados aqui. Já vai ter todos as descrições. Aqui o objetivo, as métricas que serão utilizadas. Aqui já vai ter vários tutoriais. É bem bacana, bem fácil também, ok? Bom, então vamos lá para a prática. Eu vou utilizar 3 pacotes aqui, o Tidyverse, o VisDat e o Nainier. Beleza, eu tinha feito um vídeo antes, mas eu já vou até apagar ele, porque eu fui digitando aqui, ó, mas daí nesse vídeo aqui eu já deixei tudo digitadinho aqui pra gente não perder tempo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, o Tidyverse é o como se fosse o cinturão do carpinteiro para a pessoa que trabalha com dados. Então, o Tidyverse ele tem várias ferramentas, né? O cinturão do carpinteiro tem alicate, chave de fenda, martelo, serrote, é igual isso aqui. A gente vai ter várias ferramentas aqui para trabalhar os dados. O VisDat para visualização dos dados e o Nainier para trabalho com não disponível, né? Os NAs que a gente chama, NAs, ok? Que é não dados faltantes. Bom, então eu vou fazer a importação aqui do trainset. Então ele já fez a importação aqui, ó. Aí eu venho, busco, ó, aqui tem o nome das variáveis, aqui tem o tipo, inteira, caractere não, ele é, aqui está factor, mas poderia dizer que são quantitativos, qualitativos, né? Que factor seria qualitativo ordinal. Mas enfim, eu já tenho aqui a estrutura e já tenho o exemplo aqui dos dados também. Eu clico aqui e já vai aparecer os dados ali para mim. Então eu tenho aqui survived, pclass, name, etc. Só que aí, o que acontece? Beleza, aqui eu tenho poucos dados, eu consigo fazer uma análise bem rapidamente, mas aí, imagina que eu tenho uma quantidade de variáveis muito grande, eu consigo usar o VisDat aqui, ó. Então, primeira coisa, eu quero plotar o tipo de variável, vem aqui, ele já vai me dar o valor. Então aqui eu tenho o tipo de variável, ele já fez não, ele não fez um agrupamento aqui, eu já coloquei só para não dar um sort igual a F, para ele não... Por padrão, ele agrupa todas as variáveis do mesmo tipo que vai mostrando, mas eu coloquei aqui para não agrupar. Então eu tenho aqui, ó, o passenger ID, survived, pclass, ele está como inteiro, integer. Name, sex, ele está como factor, né, que seria um dado qualitativo. Age e fair está com numérica aqui, ó, porque ele é uma quantitativa contínua, né, idade, e fair, que é a tarifa. E aqui o grau de parentesco, ticket, embarked, e aqui está como factor também, ok?
Então aqui eu já consigo analisar. Por exemplo, eu tenho P-Class, que é primeira, segunda e terceira classe. Bom, se a gente olhar aqui, train set, vamos ver se ele abre ali. Aqui, ó, eu já tenho P-Class, que é a classe, né? Ele teria que ter aqui, ó, primeira, segunda e terceira classe. Então, eu já sei que eu tenho que alterar aqui. Por quê? Porque isso aqui ele é uma qualitativa ordinal e aqui ele está como inteira. Então, já tem survived. Ele é uma qualitativa binária, porque eu vou usar um algoritmo de classificação. Então, eu tenho que fazer alteração aqui também, ok? Então, aqui já consigo decidir algumas coisas. Agora eu quero saber a quantidade faltante. Eu venho em vismiss, que é esse aqui. Vem zoom, ok? Aí ele vai me dar a proporção de dados faltantes dentro do dataset. 1,7% dos dados estão faltando dentro do meu dataset. E aqui, ó, 20% faltante dentro da coluna idade. Então, nessa variável idade, eu tenho 20% dos dados faltantes. Aqui no visguess, eu vou clicar aqui em Run. Ele já vai me dar outra informação, que é o tipo de variável que existe dentro de cada coluna dessa, de cada variável. Então, por exemplo, tipo de dados. Eu sei que dentro de idade aqui eu tenho double integer, ou seja, idades em formato inteiro, 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10, 20, 30, e também idades 0,2 anos, 0,3 anos, que é uma coisa normal, que é uma contínua, ok? Mas aqui em ticket, por exemplo, eu tenho dados inteiros e tenho dados com caractere. Eu sei que ticket realmente é para ter isso, mas imagina que isso aqui fosse um dado que só deveria ter numérico. Eu vou dar uma analisada nele. Então eu consigo entrar aqui, por exemplo, table e train set ticket. Então eu já sei que realmente tem isso aqui, tem os nomes e tem os números aqui. Eu consigo fazer a extração depois. Posso usar o stringer, ou eu posso retirar esses dados, mas primeiro eu vou fazer a análise se essa variável é uma variável preditora importante, ok? Mas o fato é que ele já te mostra aqui como fazer isso. Aqui eu tenho o spect, por exemplo. O que é? Aqui vamos clicar aqui em Run. Ele não vai ter dados porque eu não criei ainda. Tá. Então, vamos pegar dados aqui. Vou pegar tanto para compare. Não, dados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o train set e vou selecionar select if is numeric, que eu vou fazer uma correlação depois. Então o que eu estou fazendo aqui, quando eu uso esse cara aqui, pipe, eu não tinha explicado no vídeo anterior, mas eu vou explicar aqui. Imagina que eu vou fazer no Excel, eu vou pegar dados e depois eu vou fazer filtro, eu filtro por 2019 e depois eu venho e faço uma soma desses valores. Então, o que eu fiz aqui? Peguei os dados, depois eu fiz um filtro e depois eu fiz uma soma. É a mesma coisa isso aqui. Então, esse pipe ele significa isso, que eu estou pegando o dataset train e fazendo uma seleção onde eu quero selecionar se ele for numérico, tá? E jogando ele para dentro de um data frame chamado dados. Então, eu já fiz isso. E aí ele já mostra aqui, todos numéricos, tá? Então, para que eu fiz isso? Só para mostrar, né, o expect, por exemplo, imagina que eu tenho assim, eu sei que idade, né, no caso aqui, pode ter acima de 80, obviamente, mas vamos supor que tem um dado lá que eu falo, olha, eu não estou esperando o dado negativo aqui dentro, eu não posso ter dado negativo, certo? Então eu coloco aqui, menos 1. Ele vai me mostrar se tem um dado negativo ali dentro. Nesse caso aqui não tem. Perfeito, tá ótimo, tá limpo esse dado. Mas se tiver um valor menos 1, menos 2, menos 3, eu posso colocar menor aqui. Se tiver dado negativo, eu sei que eu preciso fazer limpeza. Isso é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer uma migração, né? O compare, ele funciona, eu não vou ter ele aqui, mas eu imagino que eu peguei um dataset eu peguei o dataset cru e fui lá
fiz as alterações todas dentro dele que eu precisava e transformei ele num dado mais limpo. Eu posso usar o compare para dizer, olha, mostrar para o time ou para a equipe, dizer, olha, esse aqui foi o trabalho que nós fizemos. Eu vou lá e comparo o antigo com o novo e ele vai mostrar, olha, isso aqui foi alterado dentro do seu dataset, ok? No caso aqui eu não tenho, demoraria um pouquinho para fazer, eu não vou fazer não, ok? Aí a gente vai ter embaixo aqui, ó, vai ter o Nanier, deixa eu mostrar aqui. Com o Nanier eu já consigo mostrar os GGMIs, por exemplo. Ah, nesse caso aqui, cadê? Eu peguei o train set. Ah, no caso só tem age, mas vamos voltar aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui. Eu não acredito que esse dataset ele tem só o dado de idade faltante. Ele pode ter nulos lá dentro. Então eu venho fazer o seguinte, eu vou pegar train set e vou pegar ele de novo train set e vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar um esquema do dplyr aqui. Eu vou pegar NA if. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó, pega o train set e joga NA se ele tiver nulo dentro. E joga ele aqui para dentro do train set. Beleza, agora vamos checar de novo o gráfico. Eu já vejo que vai ter aqui, ó, dentro do cabin ele vai ter alguns nulos, alguns não faltantes, e dentro do embarque ele tem dois aqui, ó, faltantes também, ok? Então beleza, eu já vi que tem dados faltantes lá. Eu venho aqui, né, ele já vai me mostrar, olha, já consegue me mostrar de uma forma bastante simples, né? Esse é o primeiro gráfico que eu estava dizendo, olha, primeiro eu recebi os dados, eu vou lá e ploto um gráfico desse aqui para mostrar a quantidade de dados faltantes que tem. Né? Então eu tenho cabinet, eu tenho bastante, age. Isso aqui serve o seguinte, para eu comunicar, olha, se esse aqui era a sua expectativa de uma variável decisora, vai dar muito trabalho para a gente mexer. Né? Ah, mas a minha expectativa de variável decisora são outras. Ah, ótimo, beleza. Então a gente pode continuar trabalhando. Então, direto, né, sem precisar fazer outras intervenções mais cirúrgicas aqui dentro, ok? Aqui também tem o Digimis Upset. O que ele faz? Ele faz ele vai fazendo uma relação, por exemplo, igual aqui, ó. Aqui eu tenho 158 registros, onde eu tenho age e cabin simultaneamente nulos, com valor nulo, no mesmo registro. Então, tanto age quanto cabin está como NA, né, o faltantes, em 158 registros dentro do dataset. Tá? Aqui a gente tem cabin 429, 529. Aqui sozinho eu tenho mais 19 NAs em idade e mais 2 embarcados lá no local de embarque, sozinhos ali. Okay? Isso aí é interessante para a gente ver a relação, principalmente para em situações onde eu preciso fazer a inserção de dados, por exemplo, uma correlação. Vamos fechar aqui, vamos voltar. O NAIF já vi. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Cara, tem muita coisa dentro de Digimis que eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui, Nanier, e vai ter, olha, vai ter muita coisa que se eu for explicar isso aqui tudo, vai demorar um tempão. Só de gráficos aqui, ó, tem vários, com valor cumulativo, vai ter como imputar dados, eu consigo imputar, por exemplo, eu uso normal, né, o do base R, mas você consegue imputar a mediana dentro do train set age. Consigo imputar a mediana ali dentro da idade. Mas não vou fazer isso porque eu quero fazer via linear ou até um particionamento recursivo. No caso aqui, voltando aqui para cima,
Vamos voltar aqui, ó. Dentro do vis, eu tenho outro gráfico, que é o viscompare, que eu já mostrei, e o viscore, que é o correlation. Mas para isso eu preciso desse. Eu já transformei aqui em dados para pegar só numérico e vou fazer o dado com dados numéricos aqui. Então eu tenho dados de correlação. Eu consigo fazer um gráfico de correlação. Então eu vou mostrar aqui, ó. A gente vai ter survived ou sobreviveu. Então eu tenho aqui, ó, correlação quanto para cá, para cima, no azul é menor, ou seja, a correlação negativa, a correlação alta, mas negativa. E para cá é correlação positiva. Quanto mais forte a cor, maior a correlação, só que positiva, e quanto para cá, quanto maior a cor, mais forte a cor aqui, maior a correlação, mais negativa. Então eu tenho aqui, ó, survived, sobreviveu ou não. Então vamos pegar essa linha aqui que é mais importante. Então eu tenho idade, ele tem uma correlação, ó, negativa, né, leve, porque a coloração aqui está bem clara. Então quanto maior a idade, menor as observações de sobrevivente. Então, quanto maior a idade, menor sobrevivente. Fair, quanto maior a tarifa, maior será a quantidade de sobrevivente. Aqui, ó, já tem uma correlação positiva. Part, nem, não tem tanto, tem um pouquinho só, mas é uma correlação positiva. Passenger ID não tem nada. P-Class, ó, quanto maior a classe, o número da classe, primeiro, segundo e terceiro, 1, 2 e 3, quanto maior, no caso 3, menor vai ser o número de sobreviventes. Então, quanto maior, eu sei que na terceira classe, a quantidade de sobreviventes vai ser menor. Então, ele tem uma correlação negativa, a cor aqui, ó. Ok? Não é quanto maior a classe, maior é a primeira classe. Não, nesse caso, como está inteira, ele está considerando 1, 2 e 3. Então, maior aqui é o número 3, ok? Então, isso pode confundir um pouquinho. Outra coisa que eu posso, por exemplo, eu posso deduzir, olha, então eu quero dizer que quanto mais ele pagou, quanto maior a tarifa, né, maior a chance dele sobreviver. Em algumas situações, sim, mas aí entra outro detalhe de análise um pouco mais, uma exploração um pouco melhor, que a gente vai ver lá no próximo vídeo, que é que a gente vai ter algumas surpresas, né, quando a gente começar a analisar os dados, porque não necessariamente é isso aqui, ele tem uma correlação, mas tem outros detalhes ali que não estão muito claros olhando aqui, que a gente vai descobrir lá na análise de dados, ok? Bom, então eu acho que é isso que eu queria falar. No próximo vídeo eu tinha feito no outro lá, que eu tinha mostrado um modelo, por exemplo, eu acho que eu vou fazer aqui também, da importância da gente, antes de dar continuidade na análise de dados, fazer aquilo que eu tinha colocado naquela tabelinha lá, que era do Data Science Framework, que é definir o problema, depois reunir os dados, definir os tipos de variáveis, ou seja, lembra que eu falei, ó, aqui o P-Class, por exemplo, ó, a gente tem que transformar ela para factor, né, que ela vai ter primeira, segunda e terceira, e survive também para factor, antes de continuar, dar continuidade na análise. E eu vou mostrar aqui um exemplo de como dá errado se eu continuar fazendo. Então, por exemplo, eu vou pegar, eu tinha feito no outro, eu vou fazer nesse também, senão a galera vai falar que eu não R-Part, acho que o vídeo vai ficar menor, então dá tempo. Eu vou utilizar o Age Model. E vou utilizar, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer um particionamento recursivo para preencher os dados de idade aqui, ó. Tá? Ao invés de colocar a mediana, eu poderia colocar a mediana aqui. Vou colocar a mediana de idade, mas não, eu quero fazer uma árvore de decisão dizendo, olha, se ele tem determinadas características aqui, ó, que estão dizendo que a idade dele é essa, eu quero que essas mesmas características faça uma predição da idade para esses campos que estão nulos aqui, ok? Não sei se eu expliquei facilmente, mas é isso que eu quero. Então, deixa eu colocar aqui, primeiro eu vou fazer a attach e vou colocar o train set aqui, só para não precisar digitar toda hora train set na frente. Já saiu o nome do campo.
De novo, vamos pegar o names e o train set, ok, para eu pegar os nomes ali. Então age, eu vou pegar o pclass mais sexo mais siblings and spouses mais parent and children mais fair e mais embarked. Ok, beleza. Aí eu venho aqui de quais dados, né? Então eu vou pegar o do train set, só que eu vou colocar algumas especificações aqui, ó. Eu quero que seja não nulo, não faltante, no train set age. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó? Nas linhas que contiverem idade e não faltantes, quando eu coloco esse exclamação aqui é diferente, então quando ele for diferente de faltante na linha onde tiver idade, ele retorna para mim todas as colunas, ok? E o método, eu vou colocar a nova. Como eu já tinha explicado, a nova por quê? Porque a gente está fazendo aqui com uma contínua, né? Então, se eu fosse um dado categórico aqui, eu poderia colocar classe aqui. Então, eu tenho dúvida, vem aqui, ó, digita F1 ali dentro, ele vai te dar os valores aqui. Então, você pode colocar, escolher aqui no método, a nova, Python, class, etc. Ok? Então, beleza. Eu fui lá. Tá. Acho que eu não fiz eu não chamei o pacote. Ok, agora sim. Então, beleza. Aí eu vou usar o rparplot só para mostrar ele. rparplot age model, que eu tinha mostrado no vídeo anterior, que é o seguinte, ó, aqui ele pegou idade, né? 100%, jogou, eu deveria ter colocado aqui, ó, set seed, que se eu for rodar de novo, para ele pegar sempre o mesmo aleatório. Então, eu peguei aqui, ó, 30 de idade, e ele diz, ó, se a classe dele é maior que 1,5, a classe dele é maior que 1,5? Não, ele vem para cá. Só que a classe, ela não tem como ser 1,5. Ela é a primeira, segunda ou terceira classe. Então, por aqui eu já vejo que não está legal. Então, eu preciso primeiro ajustar os dados antes de eu dar continuidade no preenchimento de uma linha, né, ou a criação de uma coluna nova, né, no caso uma variável nova que a gente chama de feature engineering. Se eu for fazer uma criação de feature engineering, é importante que aquela coluna esteja bem, aquela variável ela esteja bem definida, porque senão eu vou fazer uma feature engineering e depois, cara, vira, né, não é o jeito que eu particularmente gosto de trabalhar, acho que quase ninguém. Então, acho que é isso que eu queria falar. No próximo eu vou explicar melhor esse gráfico aqui, inclusive esse aqui que é da árvore de decisão que eu falei lá, que vai ser no terceiro vídeo, né? Explicar melhor como funciona essa árvore de decisão. Se você quiser, você pode já ir testando, é bem fácil de interpretar. Vai ter vários exemplos, mas eu vou fazer um vídeo a respeito disso também. Então, acho que é isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.